Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente nesta quarta-feira, 2 de julho de 2025. Dia frio, muito frio no sul e no sudeste do Brasil. Não estou acostumada com essa temperatura não, Pedro Campos. 11 graus, 10 graus. Sensação de menos, né? Não é? Que horror. Bem, tem muita gente que gosta. Para você que gosta, aproveite o frio, o inverno vai longe ainda. E nós vamos com os destaques do Jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. E aquilo que muita gente apostava, acabou acontecendo ontem. O governo entrou no Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão do Congresso que barrou o aumento de um imposto, do IOF. Essa discussão com essa decisão do Poder Executivo ficou muito maior do que simplesmente aumenta ou não aumenta uma alíquota, tem mais arrecadação, menos arrecadação, tem mais ou menos dinheiro saindo do nosso bolso. É o Executivo comprando publicamente uma briga com o Congresso Nacional. E não precisava. Por que é político? Porque essa decisão de acionar o Supremo já havia sido tomada pelo PSOL, partido alinhado ao governo federal, que há 2 dias já tinha ali batido as portas do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: Supremo, derrube aquilo que o Congresso decidiu, por quase 400 votos. Mas ontem, por meio da Advocacia Geral da União, que é uma espécie ali de defensoria pública do presidente da República e do Poder Executivo, o Poder Executivo disse o seguinte: eu também, em meu nome, em nome do presidente Lula, vou recorrer ao Supremo. É uma decisão política, não é uma decisão jurídica. Tem um argumento jurídico, como sempre tem para tudo, para um lado, para o outro. Nesse caso aqui, a Advocacia Geral da União diz o seguinte: o Congresso violou a separação de poderes, derrubando uma decisão do presidente Lula que estaria prevista na Constituição, que é alterar alíquotas de impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro. O advogado-geral da União, Jorge Messias, falou a respeito disso. Eu quero dizer que o conflito aqui é de entendimento, de compreensão. O órgão responsável pela solução dos conflitos é o Poder Judiciário. Eu acredito que o tempo da política oferecerá as saídas para a política. Agora, nós não podemos deixar de adotar as medidas jurídicas em razão das questões políticas. Mas que estranho, não é? Advogado-geral da União falando em tempo político. Mas, enfim, o Congresso entendeu completamente diferente disso. Entendeu que o Poder Executivo é quem usurpa a sua competência ao usar um imposto regulatório, que é o IOF, com fins arrecadatórios. Não foi uma decisão jurídica do governo federal, que fique muito claro. O governo federal perdeu no Congresso e perdeu feio, por quase 400 votos pela derrubada da alta do IOF. Essa postura, que foi adotada ontem publicamente pelo Poder Executivo, infantiliza a discussão sobre o orçamento. E usar uma figura, sabe, 2 irmãos brigando ali de picuinha, e aí a mãe é chamada: mãe, quem que tá certo? Eu ou ele? Quem começou primeiro? Quem chutou antes? Quem que provocou? É isso que a gente está vendo. São 2 poderes recorrendo a um terceiro para dizer quem está certo. E aqui é delicado, não é? Porque a gente acaba colocando o Supremo Tribunal Federal como poder moderador. É o que decide, no fundo, o que está certo e o que está errado. Não era para ser assim. Era para haver um equilíbrio entre os 3 poderes. É disso que depende o equilíbrio institucional de forças em qualquer democracia. Bem, governo recorre, oposição vai lá, truca de volta, como a gente acompanha agora na declaração do deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Tudo ou nada, decidiu de uma forma inclusive errada, por meio de um instrumento que não é o correto. Se decidir ir para o tapetão, eu tenho convicção de que haverá uma resposta, e muito forte, do Congresso Nacional a essa atitude do governo. E agora, o que vai acontecer? De novo, estamos aqui todos com os olhos voltados para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação no Supremo Tribunal Federal. Para quem será que ele vai dar ganho de causa? Para quem será? Olha, mais do que uma queda de braço, esse episódio expõe algo muito mais profundo, que é a dificuldade que hoje o Brasil, via Poder Executivo, tem de fechar as suas próprias contas e cumprir a meta fiscal
sem cortar gastos. Aí só tem um jeito, é arrecadar mais. A arrecadação atual não acompanha o aumento no nível de gastos e aquele déficit zero que está previsto no arcabouço fiscal fica cada vez mais distante, mais difícil de ser cumprido. Esse aqui é um desequilíbrio estrutural, vai muito além do que uma alíquota a mais, uma alíquota a menos do IOF. E o jogo político do Congresso alardeando que não aceita mais impostos também é uma parte política da história, porque aqui há uma responsabilidade compartilhada entre executivo, que só pensa em 2026, com o Poder Legislativo, que hoje controla boa parte do orçamento com as emendas parlamentares e não abre mão disso, não abre mão. O Executivo não abre mão, o Legislativo não abre mão e tudo isso não cabe na arrecadação do Brasil. Agora, o que pesa contra o Executivo é a baixa popularidade do governo Lula III e a ausência de uma base minimamente fiel no Congresso Nacional. Bom a gente lembrar que apenas 98 deputados de 511 votaram com o governo na decisão do IOF. Por falar em base infiel, Pedro Campos está chegando aqui com um destaque também no Jornal Gente.